Caros amigos internautas e companheiros que estão aqui presentes, nós estamos vivendo um referencial significativo no movimento espírita. É uma iniciativa. A iniciativa que deveria ter acontecido há tempo, demorou um pouco, mas graças a Deus nós estamos marcando forte num novo ponto em termos de comunicação social espírita. Momentos que se somam os esforços entre criaturas de instituições diferentes que têm o mesmo interesse e o mesmo objetivo, de permitir que haja uma interatividade e que o espiritismo não tenha uma sede própria. Tenha locais onde a temática espírita é discutida, para que todos possam saber como o movimento espírita está acontecendo e se nós estamos fiéis aos postulados da doutrina de Kardec. E vai haver depois, evidentemente, na segunda parte, com a participação do nosso companheiro Escaramuza, um bate-papo entre nós. Democrático, ele mesmo vai explicar isso, para que a gente se sirva desse momento para ganhar força e conhecimento para saber o que vai fazer daqui para diante. Você vai falar alguma coisa nesse sentido, né? Mas agora o meu compromisso aqui é de agradecer a presença de vocês, indicar que nós hoje vamos estar com a Martinha, fazendo aqui a palestra a respeito do tema que nós vamos tratar. Martinha, qual é o tema? Educação espírita da infância. Educação espírita da infância. Então, vamos começar. Martinha, fique à vontade. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos também. E o convite da AD para esse trabalho, para a gente poder falar um pouco sobre esse tema tão importante, muitas vezes deixado de escanteio, infelizmente. É meio cultural, né? No nosso país, a educação não é prioridade. E parece que a gente leva isso um pouco dentro para a casa espírita, meio que sem querer. O público adulto geralmente é a prioridade nas casas espíritas. Então, nós precisamos fazer com que a doutrina espírita e a casa espírita seja para todos, independente da faixa etária. Então, esse é o nosso papel, nós que trabalhamos com a infância espírita, falar da importância, demonstrar a importância e mostrar os benefícios do trabalho com a educação espírita da infância. Então, vamos falar um pouquinho hoje, vamos começar a falar um pouquinho sobre educação na humanidade. Eu escolhi aí um pouquinho o livro do Herculano Pires, chamado Pedagogia Espírita, para a gente refletir algumas coisas. Lembrando que Herculano, como disse Emmanuel, é o metro que melhor mediu Kardec. Porque quando a gente fala de trabalho com criança, a gente tem que se pautar sempre em Kardec. Herculano também se pautou em Kardec. Pois bem, a educação, ao longo dos tempos, ela foi mudando, ela passou por muitas etapas. Nós tivemos uma educação clássica que formou o cidadão e o vinculou à cidade e às suas leis. Nessa época, o homem estava a serviço do império. Ele era educado para servir ao império. E esse era sempre o principal motivo. Depois nós tivemos uma educação medieval que formou o homem cristão, um homem que era totalmente submisso à igreja, né? Então, ele servia a autoridade desta, que é a igreja. Num outro momento, na educação renascentista, um homem mais gentil, sujeito a observador das etiquetas e normas sociais, servindo a cultura do mundo. Vejam que vai sendo um processo que realmente, como tudo na vida, a educação também está sujeita à lei do progresso, né? A educação moderna. Um homem esclarecido, amante da ciência e das artes também, mas às vezes cético em matéria de religião. Nós passamos por esse momento também. E já numa transição para o materialismo. Num outro momento da educação, chamada Educação Nova, por Herculano Pires, nós tivemos um homem psicológico, né, ansioso por se libertar das angústias que ele trazia, e nesse sentido, então, ele substituiu o confessionário pelo divã. Depois, então, o que a gente pode perceber nisso tudo? O progresso do homem, o progresso da educação, passando o homem submisso ao Estado e à igreja, né? E aliás, primeiro no Estado, depois passando para a submissão ao Deus, que era o quê? Vingativo, um Deus austero, enfim. Esse foi um processo até que, num outro momento,
nós chegamos então ao tríplice aspecto do Espiritismo, e com a chegada do Espiritismo nós podemos notar, nós podemos perceber que houve uma mudança total na concepção do que é educação e do que o homem, da essência do homem. Lembrando que a doutrina espírita, ela tem um tríplice aspecto, né? De ciência, que através dos fenômenos mediúnicos comprova a existência do mundo espiritual. Foi assim que nasceu a doutrina. A doutrina começou pela ciência. O Kardec começou a fazer as pesquisas dos fenômenos mediúnicos. Em cima disso, a partir dessas pesquisas, nasceu uma filosofia que propõe uma visão evolucionista, pautada principalmente na reencarnação. E aí, então, nós tivemos, a partir dessa filosofia, todo um código, digamos assim, de conduta moral ou religioso, cada um prefere chamar de uma forma diferente, que foi o quê? Uma releitura do cristianismo, nas palavras de Herculano Pires, com a prática centrada na moral e na ligação direta do homem com Deus. Houve uma mudança totalmente diferenciada, totalmente diferente, onde nós chegamos o quê? Concluímos o quê? Que a doutrina espírita é uma doutrina de educação, porque ela tem como ponto principal uma proposta de educação para o espírito. Toda a base doutrinária, ela faz com que a gente reveja os nossos valores, que a gente busque uma mudança, e essa mudança, então, nós podemos, então, dizer, afirmar que a doutrina é uma doutrina de educação. E lembrando que o próprio fundador, o criador, o codificador da doutrina era um pedagogo. Ele se preparou, né, para essa tarefa desde pequeno. A gente percebe quando estuda a biografia de Kardec, né? E ele pensou na doutrina espírita, ele fez a codificação com o olhar do pedagogo. Em todas as formas, por exemplo, a gente pega o livro dos Espíritos com perguntas e respostas, uma maneira mais fácil, mais simplificada, talvez, digamos assim, de você entender. Naquela época era o canal de comunicação que existia. Hoje nós chegamos nas casas espíritas e podemos debater cada questão do livro dos Espíritos e das outras obras uns com os outros. Naquela época não existia isso. Então a forma que ele achou de trazer toda aquela descoberta que ele teve doutrinária foi através de perguntas e respostas. Entre a salvação e a evolução, né? A religião, antes disso, ela nos passava esse caráter salvacionista. A doutrina nos trouxe uma outra visão de evolução. O espírito foi criado simples e ignorante, todos, nenhum deixou de ser criado dessa forma. Até aqueles espíritos que hoje nós reverenciamos como espíritos extremamente evoluídos, eles passaram por essa fase da simplicidade, da ignorância, para poder adquirir experiência e todo o valor que eles têm até hoje através aí da sua caminhada, do seu processo natural, né? Não existe uma intervenção divina milagrosa em benefício do ser. Esse foi outro diferencial trazido pela doutrina, e que faz o quê? Com que a responsabilidade da nossa melhoria e da nossa evolução, ela fica nas nossas mãos. E não mais nas mãos de um ser especial ou de alguns seres que têm essa capacidade de intervir em nosso benefício para fazer com que a gente seja melhor, com que a gente mude, né? Então está nas nossas mãos. Temos o apoio de Deus, obviamente, da espiritualidade também, mas somos nós os artífices do nosso próprio destino, digamos assim. A humanidade está num processo educativo, aprendendo através da ação livre do mundo. Isso também é outro fato. Por mais que nós, ao nos depararmos com os noticiários, né, TV, impresso, etc., por mais que a gente pense assim, nossa, é possível que a evolução, com tanta violência, com tanta desigualdade, é evolução. Inclusive, se a gente parar para observar a nossa história, a caminhada aí do ser humano, a gente vai ver que nós estamos evoluindo, sim. Mesmo a violência, que é um dos pontos atualmente que mais se fala, ela sempre existiu. E notem que houve uma época em que não chocava uma pessoa, as pessoas tropeçavam em outra morta ali no caminho delas e elas não se incomodavam. Hoje isso nos choca e a gente tem o desejo de parar isso de alguma forma, né? A responsabilidade é nossa, né? Resumindo. As religiões tradicionais, elas falavam que o homem era algo ruim que precisava ser depurado por um intermediário, e esse intermediário era a igreja. Essa visão fazia o quê? Com que o homem ficasse meio que preso mesmo àquelas ideias que a igreja passava. Tal convicção torna o homem dependente de uma salvação. Já o Espiritismo fala que nós somos os responsáveis. A gente tem que ter um cuidado bastante grande, porque realmente é isso que a doutrina fala, que nós somos os responsáveis.
Porém, muitas vezes, por um equívoco de interpretação, ou talvez até por um excesso de protecionismo, nós verificamos muitas casas, muitos trabalhadores do meio espírita, tentando tomar para si a responsabilidade de alguém que chega no centro espírita com algum problema. Né? Inclusive passando a falsa ideia de que a casa espírita ou determinada pessoa, um médium, um trabalhador, tem o poder de eliminar aquele problema dela. Quando na verdade o que a gente tem que passar é o seguinte: a mensagem espírita ela é fantástica e ela te indica uma nova caminhada, mas você vai caminhar com as suas próprias pernas. Nós podemos ser um amparo para você, mas nós não vamos poder dar uma solução para o seu problema. Essa solução você que vai encontrar. Com a nossa ajuda? Pode ser. Com a ajuda da casa, da doutrina? Ótimo. Mas você é o responsável por isso. A caminhada do Espírito fará surgir virtudes e sabedorias em cada um. É inevitável. Até mesmo aquela criatura que hoje a gente observa algumas atitudes que a gente pensa, nossa, parece, essa pessoa não parece humana, como que pode, né, agir dessa maneira, ter esse determinado pensamento? Essa pessoa também vai desenvolver as virtudes um dia. Nós não podemos jamais deixar de acreditar nisso. Tudo que for negativo será passageiro, já que a essência de Deus em nós nos coloca fatalmente na rota do bem. Acho que isso é uma coisa muito bonita da gente pensar, que todos nós fomos criados para chegarmos no final do caminho e encontrarmos assim realmente a luz, a evolução. Ninguém está perdido, independente do caminho que for escolhido, da demora que poderá vir dessa caminhada. Essa pessoa, todos os seres, um dia vão encontrar ali a luz, vão encontrar as virtudes, a sabedoria, vão encontrar as coisas boas, porque nós fomos criados por Deus. Existe em nós essa essência. E por mais que às vezes a gente se desvie dela, uma hora nós vamos chegar ali. Não há mais o medo do pecado, mas a autonomia de quando e como vamos optar pelo caminho. Deus não em nenhum momento estabelece um prazo para que a gente caminhe e atinja a nossa plenitude. Ele não faz isso. Por quê? Porque ele sabe que cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas características. Mas nós, em algum momento, vamos encontrar isso. Eu acho que isso é muito importante, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo agora, onde nós percebemos uma onda de pessimismo, muitas coisas negativas, né, passando aí aos nossos olhos, também por conta da evolução da comunicação, então fica mais fácil as notícias chegarem até nós, uma série de fatores aí. Mas o fato é que nós vamos sempre, no momento adequado, a gente vai optar pelo caminho da felicidade. Vai demorar mais ou menos? Aí é de cada um. É proveniente aí das nossas escolhas e das consequências que elas nos trazem. Mas nós vamos chegar lá. Então vamos ver um pouquinho a proposta educacional do Espiritismo, né? Qual é essa proposta? O percurso do Espiritismo através dos tempos é um processo educativo oferecido por Deus. E esse percurso se baseia principalmente em 3 pontos. A liberdade. Então, fomos criados por Deus e Ele nos deu a liberdade, né, o livre-arbítrio e a responsabilidade de lapidarmos a nós mesmos e buscarmos a perfeição. Em outras palavras, o que nós já falamos até aqui. Nós que somos os responsáveis. A doutrina espírita ela é fantástica, é uma mensagem fascinante, altamente esclarecedora e baseada nela fica mais fácil nós conseguirmos buscar essa perfeição e lapidar a nós mesmos. Mas somos nós, através das nossas escolhas, que vamos fazer isso. Por isso que em alguns momentos uns caminham mais rápido e outros caminham mais devagar, né? A ação, somos livres também para agir. O que nós fazemos? As nossas escolhas, elas permitem que nós tenhamos uma determinada ação no mundo em que nós estamos inseridos. Isso não é só dentro da casa espírita ou na família, é na sociedade como um todo. Nós somos cidadãos, nós, de uma forma maior ou menor, nós estamos interagindo com a sociedade. E nós estamos jogando ali uma semente que é um reflexo da nossa própria essência. E, então, essa é uma semeadura que é nossa, né? E nós passamos por situações e vivências em diversas existências, até adquirirmos sabedoria e virtude. Aí entra toda a lei da reencarnação, da pluralidade das existências, que é algo sensacional, que sem essa lei não dá para imaginarmos justiça divina, não dá
para entendermos o mundo, nem mesmo entendermos a bondade de Deus, se nós não entendermos também que existe, então, a reencarnação. E cada uma dessas existências a gente está semeando um pouquinho. E estamos construindo aí toda a nossa personalidade, o nosso espírito, na verdade, né? E é óbvio que a cada experiência, melhorando, a gente, aprendendo, a gente vai melhorando um pouquinho mais. Outro tripé aí, né? O outro item do tripé é o amor. Porque nós contamos incessantemente com o amor de Deus. Então, Ele está sempre nos enviando os mensageiros para que nós possamos compreender melhor o caminho, a mensagem dEle, e os espíritos que também estão ali para nos amar e nos orientar. E lembrando que esses espíritos não são apenas os mentores desencarnados, são espíritos também, os espíritos encarnados que estão conosco, são os nossos pais, os nossos familiares como um todo, o companheiro, né, o esposo, a esposa, os filhos, porque também a gente aprende muito com os mais novos. Então, a todo momento, Deus nos dá todas as condições necessárias para que a gente possa crescer, para que a gente possa se depurar, e para que, então, quando nós, à medida que a gente vai assimilando uma virtude, à medida que a gente vai evoluindo, isso acontece por mérito próprio nosso. Né? Não caiu no nosso colo. Fomos nós que construímos, nós que conquistamos com as nossas atitudes, com o nosso aprendizado. Então, resumindo, os 3 princípios da educação espírita, eles se baseiam em respeitar a liberdade e a individualidade do ser, não só a nossa, mas do outro também. Muitas vezes a gente quer interferir demais na decisão dos outros, ou muitas vezes a gente pensa assim, poxa, fulano tomou tal atitude, ele não está vendo que ali na frente ele vai quebrar a cara, vai cair, vai se machucar? Talvez ele não esteja vendo mesmo. E ele precisa passar por isso, por essa queda, para ele assimilar algum aprendizado. Então, assim como Deus respeita a nossa liberdade de agir, de decidir, nós também devemos respeitar. Aí tem também deixar que cada um haja para aprender. Ou seja, a partir do momento que eu estou agindo, eu estou exercitando tanto os meus defeitos como as minhas virtudes, porque nem sempre eu estou fazendo as coisas corretas. Mas é um exercício, esse agir é necessário para eu compreender. Muitas vezes eu só vou entender que aquela minha atitude, ela não é positiva depois que eu a pratico e colho aquele resultado. É assim, né? Muitas vezes a gente aprende de outra forma, mas também é necessário muitas vezes aprender assim, né? A ação livre deve ser acompanhada pelo amor dos educadores empenhados em incentivar e cultivar o lado bom dos educandos. A todo momento, nós somos educadores e nós somos educandos também. E é nesses instantes, quando nós somos educadores, a gente tem um papel e uma função a exercer. E quando somos educandos, temos outra. À medida que a gente vai crescendo, assim que a gente vai se tornando adulto, o nosso papel de educador se torna maior do que o de educando. Mas, como nós estamos constantemente aprendendo, isso não significa que a gente vai deixar também de ter algum outro educador na nossa existência. É o tempo inteiro, né? Então, esse acompanhamento é importante para que a gente erre menos ou que a gente acerte mais. Então, cabe à doutrina espírita formar o homem consciente. Esse é um dos papéis principais. A doutrina espírita, ela nos traz ensinamentos e revelações que faz com que a gente tenha uma nova forma de encarar a vida. Essa é a grande verdade. E a partir dessa nova maneira de encarar a vida, a gente, obviamente, né, a gente vai ter oportunidade aí de mudanças que vão se converter em benefício para nós próprios. O homem é senhor de si e responsável direto e único pelos seus atos. Isso daí é uma outra coisa que a doutrina nos traz e que é importante nós termos sempre em mente. Eu não posso jogar a culpa das minhas atitudes, a culpa de tudo aquilo que eventualmente não está na minha vida do jeito que eu gostaria de que estivesse, em outra pessoa, nem em Deus e nem em outro ser. A culpa é minha. Né? Porque eu, ao longo das minhas existências, estou semeando e estou colhendo o resultado daquela semeadura. Eu sou a principal responsável por tudo aquilo que acontece na minha vida. Né? E o homem é conhecedor do seu destino e da razão da vida. Então, assim, conhecedor do destino, no sentido assim, qual é o grande propósito do espírito? É a evolução.
É chegar lá na frente, em algum momento, na condição de um espírito puro, de um espírito assim, repleto de virtudes e eliminando, né, os seus defeitos. Então, todas essas informações a doutrina espírita nos dá. O que nós vamos fazer com ela? Cabe a nós decidir, né? Aí entra a questão muito aí dos educadores e dos educandos, né? Vamos ver um pouquinho. Quem é o educando? É um espírito imortal, somos todos nós. Dependendo da fase, do momento da nossa vida, como eu disse, a gente vai estar mais no papel de educador ou de educando, mas todos nós somos, então, o educando é um espírito imortal. Possui uma bagagem conquistada ao longo das diversas existências. Quando a gente vê uma criança, pela beleza dela, assim, por todo aquele aspecto de angelical e tudo mais, a gente às vezes esquece disso. É um espírito que foi criado e que tem por Deus, simples e ignorante, tem uma caminhada aí que ele já vem construindo ao longo dos tempos, que nós não sabemos qual que é. E ele, então, tem coisas positivas e coisas negativas. E ele revela essas coisas, né, esses comportamentos positivos e negativos desde muito cedo. O que acontece conosco é que nós temos uma tendência a ver só o lado bom. E muitas vezes a gente esquece de olhar com mais carinho para aquilo que a criança está nos passando, de que não é tão positivo assim. E é nesse momento, né, quanto mais cedo nós observarmos essas dificuldades desse espírito para orientar, melhor vai ser para ele e para quem convive com ele também, né? Os educandos, então, somos todos nós, como eu já disse, mas as crianças são o foco principal por estarem no reinício da existência. É o momento. Kardec nos fala que até aproximadamente os 7 anos de idade é muito mais fácil você semear, você corrigir e também descobrir e aumentar, né, potencializar aquilo de bom que o espírito tem. E é exatamente por isso que na nossa espécie, no ser humano, essa fase da infância, da dependência da criança pelo adulto, pelo responsável, é maior, para despertar nessas pessoas que estão à volta dela esse desejo de amparar, de confortar, de instruir. Quem são os educadores? Para começar, né, na educação formal, vamos dividir. São os pais são sempre os principais educadores. Eles receberam a missão de estar com aquelas crianças, de estar com aquele espírito. Eles que têm assim, uma história com aquele espírito, enfim, são eles que passam o maior tempo com aquela criança, com aquele ser. Então, eles são, de fato, os principais educadores sempre. Mas nós temos também os familiares, as pessoas que estão à volta. Avós. De uns tempos para cá, os avós passaram a ter um papel muito importante na educação dos netos. Porque a partir do momento que as mulheres começaram também a ir para o mercado de trabalho, então os avós geralmente, estando em casa, principalmente a avó, assumiu esse papel também de estar cuidando e educando os filhos, os netos. Então tem que ter essa consciência de que naquele momento eles não podem ser aqueles que vão fazer toda a vontade, mas que vão também orientar conforme, obviamente, aquela educação que os pais também precisam, que os pais optam, ou melhor dizendo. Aí é realmente algo bastante importante, sentar, conversar. Vai precisar da ajuda dos avós? É importante, então, que a família se reúna para ter uma conversa sobre qual o rumo, o que vai fazer com a educação daquela criança. Porque senão começa a entrar em conflito. Os pais falam uma coisa, os avós falam outras, e a criança fica perdidinha e esperta como ela vai acabar seguindo aqueles que ela acha que faz mais a vontade dela, que está mais de acordo com aquilo que ela quer. Criança é muito inteligente, né? A gente sabe. Nós temos também na escola os educadores, que são, né, os professores, e que têm um papel também extremamente importante. Essa questão é uma questão bastante cheia de pontos para a gente pensar, para a gente discutir, uma vez que nós vivemos em um país onde a educação, infelizmente, não é valorizada, os profissionais não são valorizados, enfim, é uma cadeia aí de coisas negativas, mas
que a gente também tem que pensar, essas pessoas têm um papel importante na vida das nossas crianças e o que a gente pode fazer para tentar melhorar tudo isso que está acontecendo. Porque às vezes a gente só critica, mas e ação? Será que não dá para fazer alguma coisa para tentar melhorar? Enfim, são coisas para a gente pensar. E nós temos também, obviamente, a sociedade como um todo. A todo momento, vivendo num mundo ainda mais atual, onde a comunicação é extremamente rápida, a gente tem as pessoas de todas as idades têm acesso a tudo quanto é tipo de informação, a qualquer momento. Nós vemos aí, por exemplo, as nossas crianças, as crianças brasileiras, são aquelas que passam mais tempo diante de uma TV. Nenhuma outra criança no mundo. Aqui no Brasil, a média é mais de 5 horas em frente à TV. E um detalhe, é uma programação que nem sempre é elaborada para aquela faixa etária, o que é um perigo, sem, às vezes, a supervisão de um adulto para saber o que ela está assistindo, e porque muitas vezes ela está assistindo algo que não é adequado e não tem ninguém para chegar e sentar com ela. O que você achou disso? Para conduzir um diálogo, para que ela possa ter a percepção daquilo, uma percepção mais real daquilo que ela assistiu. Né? Nós temos também, hoje em dia, as crianças com os eletrônicos, sejam jogos, acesso à internet, a qualquer conteúdo, enfim. É um mundo diferente que a gente tem que aprender a lidar com ele, vendo os lados positivos, porque tem muitos também, é óbvio, mas também pode ter uma influência negativa dependendo da maneira como nós utilizarmos. É muito interessante, talvez vocês já tenham visto isso, se chegar, vamos supor, no restaurante, uma família inteira que foi almoçar, aí cada um com o seu aparelho, né, de celular, teclando. Então ali está todo mundo ali fisicamente, mas ninguém está conectado com ninguém ali da família. As pessoas continuam, num momento como esse, num exemplo que eu estou dando, eles estão desconectados, a família está desconectada. Acho que esse é um assunto muito importante para a gente refletir também. Os educadores dão muitas ideias de como agir nesse sentido, e eu acho que a gente tem que refletir, né? Aí entra também nessa questão, a questão os limites que a gente tem que dar, para que a criança saiba qual o momento que ela pode acessar aquele conteúdo, qual o momento que ela tem que estar ali com os outros interagindo ao vivo e a cores, porque também isso está se perdendo muito, eu acho que é algo negativo. Enfim, notem que quando a gente fala em educação, vão surgindo tantos subtemas para a gente debater, para a gente refletir, e que muitas vezes a gente não tem uma solução muito simples, uma solução assim tão rápida, mas que a gente tem que promover esses debates para estar buscando essas soluções, né? E nós temos também, além da educação formal, a educação espírita, que ela deve ocorrer em vários aspectos, em vários ambientes, inclusive dentro do centro espírita, tá? Então, quem faz parte desse processo? Os pais, obviamente, jamais podemos descartar os pais no processo de educação. Eles, como eu disse, são sempre os principais, os maiores educadores. Temos, de novo, os familiares. Quem trabalha nessa área dentro da casa espírita já deve ter notado. Não são sempre os pais que levam as crianças. Às vezes é um tio, às vezes é o avô, a avó, o vizinho. Lá na nossa casa nós temos duas mulheres que frequentam a casa e que elas levam vizinhos. Elas vão passando assim, vão andando, passando nas casas e levando. Tem uma que já teve uma época que chegou a levar 8 crianças. A gente até brincava, você não pode faltar, porque senão metade da nossa turma não vem. E uma outra que também leva bastante crianças, né? Enfim. E temos também a casa espírita com todo o seu público. Muitas vezes assim a gente tem aquela falsa ideia de que a responsabilidade é só do Departamento da Educação Espírita Infantil Juvenil. A responsabilidade maior é dele, mas a casa como um todo tem que estar comprometida com o trabalho. Ela tem que entender que aquele trabalho é importante, é essencial e que aquele público, aquelas crianças merecem ser tão bem recebidas e acolhidas como o adulto da casa espírita. Não precisa ser melhor recebida, mas tem que ser recebida da mesma forma, igual, porque nós bem sabemos, se a gente for num lugar e não formos bem recebidos, nós não temos vontade de voltar para aquele lugar. A criança é a mesma coisa, às vezes a gente tem a falsa impressão que não, a gente pode receber de qualquer jeito que ela vem, não.
Se ela não gostar daquele local, ela não volta. Em contrapartida, se ela gostar, ela volta sempre. E a nossa experiência lá na nossa casa, as crianças são muito mais assíduas. Nós temos do que os adultos. Porque quando eles gostam, eles não faltam. Não tem novela, não tem jogo, não tem absolutamente nada. Eles estão lá. Eles às vezes falam, minha mãe não veio porque ficou assistindo o último capítulo da novela. Mas ela está lá. Mas eu vim assim mesmo. Então a criança realmente, ela se sentindo parte daquele ambiente, ela gostando de estar ali, por todos os motivos possíveis, ela é realmente muito fiel àquele trabalho. A educação espírita, porém, ela tem que começar no lar, né? Os pais, lembrando que eles assumiram um compromisso, eles aceitaram, orientaram o espírito nessa existência. Eles aceitaram a tarefa de educar. E isso, então, eles não vão poder abrir mão jamais. Lembrando que os pais e os filhos se revezam no papel de professor. Isso eles também têm que ter essa consciência. Eu acho muito bonito quando os pais falam isso. Nossa, meu filho me ensinou tanto, ele me ensina tanto. E não é só na parte tecnológica, não, né? Porque às vezes porque criança realmente, eles já nascem, parece assim, eles não precisam do manual para mexer em nada eletrônico. É impressionante. A gente pega lá um smartphone novo, já vai olhar o manual para ver como funciona. Eles não, coloca na mão deles, é intuitivo, faz parte da essência, né, eu acho, dessa geração. Mas eles têm outras coisas também para nos ensinar. E nós devemos estar abertos para essas outras coisas e aprender e mostrar para eles. Eu aprendi isso com você, isso é gostoso, eles fazem com que eles se sintam bem. E a mensagem espírita também nos mostra a ligação entre todos os seres. Então, a educação espírita deve ser um esforço conjunto. Por mais que nós sejamos espíritos, somos uma individualidade, mas nós sabemos que nós não vivemos sozinhos, nós todos estamos interligados. E também, por isso, a gente tem que entender que esse processo de melhoria deve ser um processo de melhoria geral. Nós temos que, obviamente, buscar a nossa melhoria. Mas sempre que necessário e sempre que possível, nós temos que estar também assim abertos para também estar ajudando o outro na melhoria dele. A educação é missão dos pais, né? Os seres em reinício de caminhada precisam da orientação. Assim como os pais ensinam que os perigos de uma escada, que não pode descer correndo, a importância da boa alimentação, eles também têm que ensinar os benefícios e a importância da mensagem, né, do lado espiritual. Se somos espíritas, obviamente, o que nós vamos ensinar? Espera-se que seja o espiritismo. Se eu escolhi o espiritismo para nortear a minha vida, é porque eu acho que é o melhor para mim. Se é o melhor para mim, eu vou passar isso adiante para os meus filhos. Deixar de ensinar a mensagem espírita alegando o livre-arbítrio é dar liberdade de escolha a quem ainda não sabe escolher. Os pais espíritas têm essa mania. Não, eu não estou trazendo meu filho porque eu estou esperando ele crescer. Quando ele crescer, ele escolhe espírita, católico, você vai ser ateu. Só que ele não para pensar. Vai escolher o quê? Se ele não conhece. Agora, se nós ensinamos a doutrina para eles, quando chegar o momento em que eles vão ter essa liberdade, essa capacidade de escolher, eles podem até falar, não vou querer ser espírita. Mas pelo menos ele conheceu a doutrina, para saber se ele a quer ou não. Se não fica difícil, diminui muito as probabilidades dele escolher o espiritismo se ele não conhece, se ele nunca foi apresentado à doutrina espírita. E assim também, seguindo esse raciocínio, então, pode chegar para a criança e falar, olha, eu não vou pôr você na escola agora, porque quando você crescer, você escolhe se você quer ser alfabetizado ou não. A gente faz isso? Não faz. Então, a gente também tem que ter esse cuidado com o lado espiritual, né? O maior patrimônio que os pais podem oferecer aos filhos é uma mensagem que esclarece, orienta e equilibra. Muitas vezes, os pais não têm essa percepção de que, ao levar os filhos às casas espíritas, ao permitir que a mensagem espírita penetre ali no coração daquela criança, ela vai tendo elementos para que no momento necessário ela saiba escolher com mais equilíbrio, com mais bom senso. E eu acredito que isso
essa é uma das coisas que os pais buscam muito na vida dos filhos. E muitas vezes nós que fazemos o trabalho deixamos de mostrar para os pais a importância disso. Então aí não é só, muitas vezes a gente critica só os pais, os dirigentes pela falta de apoio ao trabalho. Não, é culpa nossa também, que faz o trabalho, conhece os benefícios e não divulga, não comunica de forma adequada. Então nós também temos que ter esse papel de passar adiante os benefícios que a mensagem espírita pode promover no ser, em reinício de caminhada. Os conceitos doutrinários são essenciais para equilíbrio e aprendizado. É interessante como a gente vê muitos adultos que chegam à casa espírita, como a gente costuma dizer, chega pela dor, né? E eu já ouvi muitas vezes, inúmeras, falando assim, poxa, eu não sabia nada disso antes. Se eu soubesse tudo que a mensagem espírita tem, né, me passa hoje, eu teria errado menos, eu teria sofrido menos. E, no entanto, mesmo sabendo disso, diante dessa constatação que a todo momento os adultos que chegam às casas espíritas nos passam, mesmo assim a gente deixa de olhar, deixa de enxergar a necessidade e a importância de fazer com que a mensagem seja plantada, semeada, o mais rapidamente naquela criaturinha, né? Então, a gente tem que ter isso. Oferecer a mensagem espírita é auxiliar na formação de seres mais equilibrados. Essa é a grande verdade. A gente que trabalha e que acompanha, eu não sei aqui quantos de vocês têm esse trabalho, já está há muito tempo, mas nós já estamos há muito tempo no trabalho de educação espírita infanto-juvenil. Então, nós acompanhamos mesmo muitos e muitos espíritos que chegaram com 4, 3 anos de idade na casa espírita e hoje está com 20 e tantos anos, já são pais. E realmente nós vimos a diferença que fez na vida. Inclusive, já vimos até crianças em situação de risco mesmo, e que com a mensagem espírita acabaram indo por um caminho diferente. Realmente o benefício e as transformações proporcionadas são muito grandes. Então é nosso dever fazer com que ela chegue mesmo, né? A mensagem espírita desenvolve a espiritualidade no ser, diminuindo a chance de se extraviarem, né? Tá entre aspas. É óbvio que o contato com a doutrina espírita não garante que as pessoas serão todas elas equilibradas, não vão seguir um caminho menos adequado. Não garante, mas aumenta muito a possibilidade disso. Então, vamos ao trabalho. Os conceitos da doutrina são muito mais leves do que os demais. Então, às vezes a gente ouve também adultos falando, não, como que eu vou trazer meu filho para ouvir falar sobre reencarnação, sobre mediunidade? E, no entanto, ele não para pensar que nas outras religiões, os filhos ouvem falar que existe um diabo, que existe inferno, onde a pessoa pode passar a eternidade lá. São conceitos muito mais pesados. A doutrina espírita não. Ela é leve, se você souber explicar da forma certa. Por exemplo, se a gente for falar da intervenção dos espíritos na vida, no nosso dia a dia, a gente não precisa falar para uma criança sobre um processo obsessivo. Não precisa. Nós podemos mostrar o outro lado. Olha, nós temos um espírito protetor que nos acompanha a vida inteira. E por isso daí, dentro desse olhar, já mostrar para a criança, existe realmente um mundo espiritual com o qual a gente convive diariamente. No momento certo, a gente vai aprofundando os conceitos, né? E as crianças estão muito mais próximas do mundo espiritual. É muito natural para elas. Se nós soubermos usar a abordagem adequada, é natural para ela ouvir as informações espíritas. Gente, quantas e quantas crianças aí que falam dos amiguinhos invisíveis e que muitas vezes as pessoas não acreditam. E notem que elas, quando vêm falar desses amigos invisíveis, elas não vêm falar isso de uma forma negativa, elas não têm medo. Elas até passam a ter medo, dependendo da forma como o adulto vai lidar com essa informação que a criança está passando. Porque às vezes a criança se reporta ao pai ou à mãe falando, eu tenho um amigo invisível. Aí não pode, que isso é errado, isso é coisa do demônio. Aí a criança vai ficar com medo. Mas se conversar com ela de forma natural, dizendo que aquilo é algo natural, tranquilo. Então notem, a criança ela está preparada para ouvir os ensinamentos espíritas. Herculano Pires diz assim, que os pais que temem a educação espírita não têm noção exata do espiritismo e por isso não confiam na doutrina espírita que expõe. Então, Herculano, ele era muito
firme, né? Ele não media palavras, e eu estou com ele, acho que ele está certo. É isso mesmo. Eu acho que o pai e a mãe que não, assim, que vivem dentro de uma casa espírita e que não têm o cuidado, não se esforçam para que os filhos tenham acesso àquela mensagem, é porque, de fato, eles não compreenderam a mensagem. Não tem outra opção. Porque se você entende minimamente a mensagem, vê o valor dela na vida, no crescimento de uma pessoa, por que você vai abrir mão de passar essa mensagem para o seu filho? Vai ser um coadjuvante importantíssimo na educação, né? A casa espírita pode ser um coadjuvante precioso no momento, na educação dos filhos. Então, é importante que nós tenhamos essa ideia, né? Os espíritos da nova geração possuem uma mente mais aberta para conhecimento racional que o espiritismo oferece. Eles estão muito preparados. É impressionante a facilidade com que eles ouvem determinados assuntos e compreendem, colocam, isso é importante também a gente ressaltar, a facilidade com que a criança tem para colocar em prática os ensinamentos doutrinários. Isso, assim, de uma forma muito simples, de uma forma bastante tranquila. Ela coloca aquela doutrina em benefício dela e dos outros. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente ilustrar. Nós, há algum tempo, lá, um menininho de 7 anos começou a frequentar, ele não conhecia nada de doutrina. Aí, ele falava bastante, é super comunicativo e tal, então ele fez uma pergunta assim, ele levantou a mãozinha, porque nós sempre abrimos a nossa reunião com eles, perguntando se tem alguma coisa que eles querem falar, algo que chamou a atenção no dia a dia deles. Aí ele levantou a mãozinha e perguntou, o que é encosto? Porque a minha avó disse que a vida dela não vai para frente porque tem um encosto. Bom, então é engraçado mesmo, essa é a primeira reação nossa, é dar risada, tudo. Aí então nós aproveitamos essa curiosidade dele e, levando em conta a idade, a turma tal, nós explicamos para eles que existe um processo obsessivo. O que é, como não é, assim, é óbvio que de uma forma mais leve. Aí eles foram para casa, tudo. Na semana seguinte eles retornam, aí ele levanta a mão de novo. E diz assim, olha, você sabe o que eu fiz essa semana? O que você fez? Eu pedi para os meus pais limitarem o meu tempo para usar o videogame. Porque eu percebi que eu estava ficando viciado. Então eles me deram um tempo e eu falei que eles têm que me vigiar, para eu poder obedecer. Então nós achamos assim fantástico aquele depoimento, porque um menino de 7 anos reconhecer que tem um problema, depois buscou ajuda e uma solução e colocou em prática essa solução. Então a semana inteira ele estava seguindo o horário que os pais estavam dando e depois continuou assim até realmente chegar num ponto em que ele viu que o videogame não precisa mais de ser vigiado no horário, e perceber que o videogame é legal, mas não pode ficar só no videogame, enfim. Só que aí nós fizemos a pergunta, achamos tão fantástico aquilo, usamos para um debate com a turma, para eles perceberem, né, a grandiosidade daquele gesto e tal. Mas aí perguntamos, por que você teve esse gesto? Da onde veio essa inspiração? E ele falou, não, é porque quando a semana passada a gente falou de obsessão, eu percebi assim que se eu desencarnasse, eu ia obsediar meu amigo, que também gosta de videogame, para ele ficar só no videogame. Então, aquilo para nós, assim, foi algo assim, esse é um exemplo. Tem muitos exemplos da gente que vive, né, que está sempre ali com eles. Nós temos exemplos fantásticos para falar. Mas notem a facilidade. Então, ele pegou um conceito que ele conseguiu compreender e levou para a vida dele, e em cima disso ele já teve uma atitude para mudar para melhor a caminhada dele. Foi muito simples. Adultos, nós temos uma dificuldade tão grande, às vezes, de reconhecer que a gente tem um problema, quanto mais de buscar soluções e ainda mais de ficar ali empenhado que aquela solução se perpetue. Então, esse é um exemplo, como eu disse, tem muitos outros, de como realmente a doutrina encaixa direitinho na vida da criança. Basta que a gente coloque em prática. A casa espírita e a educação espírita. A casa espírita é dever dela oferecer reuniões de estudo para todas as idades. Não é favor. Não é aquilo assim, a criança, os pais, alguns adultos estão trazendo os filhos, os netos na reunião, está atrapalhando nossa reunião. Vamos criar um espaço para ficar com as crianças. Pelo amor de Deus.
Isso é uma visão totalmente equivocada, né? O trabalho não tem que começar porque a gente acha que a criança está atrapalhando. O trabalho tem que existir porque a criança é público. E ela tem que ter acesso à mensagem espírita, com pessoas capacitadas para passar nessa mensagem. É dever da casa, não é favor. Como também é o dever oferecer um trabalho de qualidade. Quer dizer, não basta colocar uma pessoa ali que acha que gosta de criança. Não, a pessoa tem que ter conhecimento doutrinário. A pessoa tem que se preparar para passar adiante a mensagem, sabendo que ela está trabalhando com um público que tem um entendimento diferente, talvez, do público adulto. Quer dizer, ele vai conseguir compreender, mas eu vou ter que usar técnicas específicas para que o entendimento aconteça. A atividade é precioso apoio aos pais. Então, mais um motivo dos pais também se envolverem nesse processo, junto com os dirigentes. E, além do conhecimento doutrinário, oferecer um espaço seguro, convivência fraterna. Na nossa caminhada São Paulo, Brasil, para falar com os educadores, é triste a realidade, a gente vê que assim, em muitas ocasiões, espaços até assim, sem condições de higiene, sem condições de segurança, que as crianças jogadas, às vezes, em um espaço horrível. Por quê? Para que o adulto tenha a sua reunião de forma confortável, sem que ninguém atrapalhe. Não é por aí. A gente tem que buscar, a criança tem que estar na casa espírita num ambiente seguro, num ambiente gostoso, e temos que proporcionar a ela o direito de ser criança também dentro da casa espírita, para que ela sinta vontade, ame aquele lugar e queira voltar novamente. O espiritismo auxilia a integração das novas gerações na sociedade, ele tem esse poder também. É óbvio que tem. Colabora com o desenvolvimento das potencialidades dos espíritos. É fantástico quando a gente, assim, naquele dia a dia, trabalhando com a criança, a gente nota uma potencialidade e consegue minimamente ajudar aquilo a florar. É lindo demais você ver um ser assim desabrochando, né? E tem essa possibilidade. Contribui para formar seres mais conscientes e aptos a um bom convívio no mundo, pessoas mais equilibradas, né? Vê em cada criança uma consciência desabrochando, precisando de afeto para não secar. É dessa forma que o espiritismo e as casas espíritas têm que entender a criança. E aí, para finalizar, com duas frases de duas pessoas fantásticas. O primeiro, Herculano Pires, no mesmo livro que eu citei, quando ele diz assim, que cada rostinho de criança aberto como uma flor que desabrocha nos desperte no coração o melhor de nós mesmos, o impulso do amor. E, por último, Kardec, na Revista Espírita, quando ele disse que o espiritismo pode fazer cessar o mal. Ele prova sua eficácia pela maneira mais racional, pela qual são educadas as crianças nas famílias verdadeiramente espíritas. Sendo seu objetivo o progresso moral da humanidade, forçosamente deverá projetar luz sobre a grave questão da educação moral, fonte primeira da moralização das massas. E com a frase, encerramos agradecendo a presença de todas, e eu passo agora a palavra para vocês, para que possamos dar continuidade. Muito obrigada. Nós que fazemos parte da história do Espiritismo, devemos aproveitar bastante esse momento que estamos vivenciando agora, para que nós possamos usufruir, através do que a Marta nos trouxe, nós interagirmos com essa possibilidade desse tema tão importante que é a educação. Então nós poderíamos iniciar esse interagir através de todos os aqui presentes e também através dos amigos da TV Luz, para que nós possamos indagar, absorver mais conhecimentos, não nos preocuparmos com o histórico de erros e acertos do passado, mas o presente momento até onde chegamos, para que possamos, a partir daqui, como foi a evolução educativa, nós nos interagirmos melhor para sermos melhores cidadãos. Então nós poderíamos iniciar esse interagir com a Marta, indagando primeiramente, depois vocês coparticipando também, Marta, da educação medieval, que era assim, tremendamente depuradora, para a educação da responsabilidade para os nossos tempos. A humanidade às vezes não se perde buscando a salvação, porque tem esses resquícios ainda da depuração do pretérito. Concordo plenamente com você.
mesmo dentro do meio espírita, nós notamos assim uma certa dificuldade de quebrar, né, de cortar os laços com as religiões antigas, que têm uma visão salvacionista, diferente, né, da doutrina, que coloca nas nossas mãos a responsabilidade da evolução. Eu acho que isso vai acontecer com o tempo mesmo, né? As pessoas às vezes têm uma facilidade maior para o entendimento e a prática da doutrina, cortando aqueles laços. Outros sentem essa necessidade ainda de estar ligados. Eu acho que é só aos poucos que isso vai modificar. Mas eu noto que cada vez mais as crianças que estão nascendo, elas vêm mais libertas desse tipo de ranço. Talvez porque hoje em dia, assim, os pais levem menos os filhos a outras religiões, porque até um tempo atrás, até aqui mesmo, no nosso país, né, era meio que obrigatório certas passagens. A criança tinha que fazer a primeira comunhão, tinha que fazer crisma e tal, e os pais se sentiam meio que obrigados a fazer isso, às vezes não só por eles, mas pela família, pela sociedade. E hoje em dia a gente já nota lá no nosso trabalho que é muito raro hoje as crianças irem lá e irem também em outra religião. Né? E os senhores, o que acham? O que gostariam de indagar? O que gostariam de colocar? Posições objetivas para que nós possamos aproveitar esse momento aqui com a Marta. Senhores? Parece que está programado para a gente continuar questionando. Podemos fazer um intervalo para depois nós já trazermos essas perguntas designadas para após o café. Como não? O que os senhores acham? Vamos em frente? Vamos. Então voltamos já já. Olá, amigos da TV Web Luz. É um momento importante de nós interagirmos aqui com a jornalista Marta Rios Guimarães, paulistana da Vila Maria, nesse tema tão importante que ela nos trouxe sobre a educação espírita na infância. Essa atuação em conjunto da USE, União das Sociedades Espíritas, TV Luz e ADE, Associação dos Divulgadores do Espiritismo de São Paulo, possibilita esse intercâmbio tão gostoso nesta manhã aqui na sede da USE em Santana, zona norte de São Paulo. Você também, internauta, pode aproveitar esse momento e mandar a sua indagação, a sua colocação para Marta Rios Guimarães. Nós temos aqui, Martinha, como nós gostamos de chamá-la carinhosamente, uma indagação aqui de uma pessoa aqui do local. É a Benilde, da Casa do Caminho Santana, aqui na Zona Norte de São Paulo. Como desenvolver um currículo se as crianças que frequentam não são as mesmas, a alta rotatividade? Existe um livro padrão? Bom, eu vou aproveitar essa pergunta e meio que desmembrá-la. Porque quando a gente fala em alta rotatividade, essa alta rotatividade existe mesmo? Não apenas por parte das crianças, mas os próprios pais, os adultos que frequentam a casa, né? Nós temos dentro da nossa casa espírita um público que a gente pode dividir o público de várias maneiras. Nós temos aqueles que vão por um período muito pequeno, quando eles estão passando por algum problema, aquele problema foi momentaneamente solucionado, eles não voltam mais. Nós temos aqueles que ficam, que são assíduos, que começam até a se integrar a trabalhos, ao grupo de estudo, etc. e tal. Então, dentro desses públicos também, esses tipos de públicos vão refletir na frequência da criança. Então, se os pais são pais que só vão de vez em quando e as crianças dependem deles para chegarem à casa espírita, obviamente eles vão de vez em quando também. Então, acredito que aí existe também um trabalho de conscientização junto aos pais. Isso deve ser feito em conjunto com o Departamento de Infância e Mocidade e o Departamento de Orientação Doutrinária da Casa, para que abra espaço nas reuniões públicas para falar da importância do trabalho, quais os objetivos, apresentar o programa de trabalho, porque muitas vezes o trabalho é um grande desconhecido da instituição. A área da infância é uma área que ela fica desmembrada, geralmente, do restante da estrutura da casa. Isso é um grande erro, porque todos os departamentos têm que estar integrados.
Então, notem, né, que de maneira geral também, as atividades para a infância, elas ocorrem num dia à parte, então só vai a criança e os educadores. Isso também já é uma forma de você deixar o trabalho meio deslocado do restante da estrutura. Então, nós temos que ter esse cuidado de integrar o departamento e de comunicar à casa como um todo o que é o trabalho, qual a importância dele. Isso é essencial para que, então, os pais comecem a notar a importância daquela atividade e passem, então, a ser assíduos, passem a verificar que a responsabilidade deles é fazer com que os filhos estejam no dia da reunião de estudo do filho. Esse é um ponto. O outro ponto também para alta rotatividade diz respeito ao próprio trabalho que é realizado. Porque se você não realiza um trabalho que agrada ao seu público, esse público ele não ficará por muito tempo. Então nós temos que ter essa reflexão, nós temos que ser muito sinceros ao avaliarmos o trabalho que nós estamos oferecendo. Onde ele está bom e onde ele precisa melhorar. E de que maneira que eu vou buscar essas melhorias. Então quando a gente está falando de criança, às vezes a gente pensa assim, só tendo lápis de cor e folha ali para eles pintarem, já está bom. Não é assim. Existem muitas outras coisas que você pode fazer para que as crianças gostem e se sintam motivadas a retornar. Então, o problema da alta rotatividade é um. A questão dos temas que nós vamos abordar na aula é outro. Então, são duas coisas distintas que a gente tem que trabalhar. Em relação ao que a pessoa chamou de currículo, currículo, um livro padrão. Isso. Então, nós sugerimos, o que nós trabalhamos é o Livro dos Espíritos. Aí vocês podem pensar, nossa, Livro dos Espíritos para criança? Exatamente, Livro dos Espíritos para criança. O Livro dos Espíritos é a base da doutrina. Todos os outros livros da codificação saíram dali, foram aprofundamento daquilo que já está no Livro dos Espíritos. Por ser a obra base, nós achamos que é, com toda certeza, a obra mais indicada, porque a criança vai ter acesso à base da doutrina. De que maneira? Aí entra a nossa forma de elaborar as aulas, de usar uma mensagem que a criança vai entender. Por isso que é tão importante trabalhar em equipe, é importante as reuniões para elaborar aulas, não chegar lá assim, hoje o tema é Deus, o que eu vou dar? E na hora resolver, isso também não funciona. Então, como que trabalhar com o Livro dos Espíritos? A nossa sugestão é o seguinte, sentem, equipe, sentem, e avaliem, a gente tem que ter bom conhecimento das turmas com as quais a gente trabalha, e em cima disso, então, a gente pega o índice do Livro dos Espíritos e segue naquela ordem mesmo, só tendo cuidado assim, por exemplo, a turma pequenininha, de iniciantes, que nós chamamos, nós precisamos falar sobre lei da reprodução? Na nossa casa, nós não falamos, para aquela turma não tem necessidade, por exemplo. Agora, na outra turma, que começa aos 8 anos, nós já falamos sobre a lei da reprodução, porque tem meninas de 10 anos sendo mães. Então, a gente tem, em algum momento, eles têm que escutar isso de alguém que vai abordar a sexualidade de uma forma correta e respeitosa. Então, a nossa indicação é essa, Livro dos Espíritos. Aí, depois disso, a partir daí, aí sim entra toda aquela forma, as ferramentas, os mecanismos necessários para fazer com que o tema do Livro dos Espíritos seja passado numa linguagem que cada turma vai absorver. Não sei, ficou claro? Vocês querem que complementem? Nós temos mais uma indagação aqui de um amigo, de uma amiga presente a este evento. Não esquecendo que o internauta também pode fazer a sua colocação através do link abaixo. Outra indagação, Marta, da Mirna, da Fraternidade Irmã Dolores, da Vila Ema, Zona Leste de São Paulo. Como sensibilizar os pais para que tragam os filhos com mais frequência? Eu acho que essa questão entra muito nessa parte que eu falei de divulgar a atividade de forma correta. Muitas vezes, assim, as pessoas sabem que tem um trabalho para criança dentro da casa, nem sempre sabe o horário e o dia, mas vamos lá, às vezes sabe o dia, o horário e que tem uma atividade para criança. Mas a maioria das pessoas, se a gente for fazer uma pesquisa, elas vão achar que é o quê? Uma recreação. Então, eu vou assistir minha palestra e nós temos ali, então, uma chapelaria onde eu deposito a minha criança, Aí, no final da reunião, eu vou lá e retiro. Então, nós temos que mostrar para eles que não é isso. E mais, temos que trabalhar para não ser isso. Então, primeiro ponto,
é ter um trabalho de qualidade. E segundo ponto, divulgar esse trabalho de qualidade de maneira que os pais percebam que aquele trabalho é um coadjuvante no processo educacional, que vai ser um auxiliar precioso na educação dos filhos, que é a tarefa dele, principalmente, mas que ele pode contar com a ajuda da Casa Espírita. Como? Reuniões com os pais, fazer um café da manhã, chamá-los para apresentar o departamento, palestras, utilizar as reuniões públicas da Casa Espírita para fazer isso que a gente está fazendo hoje. Explicar o que é essa atividade, qual a importância, quais os reflexos que ela vai ter na vida daquela criatura e até das pessoas que a rodeiam. Porque uma pessoa transformada, quantas outras que ela transforma também, através da convivência diária, não é verdade? Então é divulgar, para que as pessoas tenham total conhecimento, pleno conhecimento do que acontece dentro ali do grupo de estudo. Não é uma recreação, nós não somos chapelaria. Nós somos pessoas que usamos a mensagem espírita para auxiliar um ser que está em reinício de caminhada a ser uma pessoa mais equilibrada, mais feliz. E isso eu acho que é o desejo de todos os pais, não é não? Exatamente, não é irresistível não aproveitar a ponte da Mirna e colocar que são muitas vezes as crianças que nos motivam a frequência. Nossa, bem lembrado. Nós temos assim inúmeros exemplos de crianças que começaram a ir morar ali na região e depois os pais começarem a ir. Nós temos, por exemplo, só para ficar em 2 casos para ilustrar, para ver como realmente a criança pode levar o adulto. Nós tivemos o caso de um menininho de 4 anos, nosso educando, que ele vai só, agora ele já está com 8 anos. Na época com 4, vai sozinho, mora na rua, a mãe e a avó não frequentam e o avô dele desencarnou. Ele, frequentador e conhecedor da mensagem espírita, foi a pessoa a confortar a avó e a mãe nessa passagem, explicando da forma que ele compreendia, lógico, as palavras dele, que o avô não estava morto, era só o corpo físico, que o avô continuava vivo no plano espiritual e que, portanto, a avó não precisava ficar desesperada do jeito que ela estava. Ele até fez um desenho onde ele mostrava o corpo no caixão e o espírito, né, assim lá no céu, assim no alto, né, e levou para a avó dele depois para mostrar para ela parar de chorar. E realmente foi extremamente preciosa essa atitude dele, acalmou bastante lá na casa. E um outro exemplo também de 2 mães que eram frequentadoras das reuniões públicas e os filhos iam no grupo de estudo. Na época, acho que eles estavam com 9 anos. Aí as 2 falaram, amigas, né? Ah, a gente quer entrar no grupo de estudo. Pode? Pode. Não é porque, sabe por quê? O motivo? Que os filhos falaram, mãe, não dá mais para conversar espiritismo com você, com o que você ouve na palestra só. Entra no grupo de estudo para a gente poder conversar melhor. Elas entraram. Então, olha, a criança não é pouca coisa, não. Ela é estimulante, né, Estimulante, Martinha? é Estimulante. Temos aqui mais uma indagação, feita em conjunto, também pela Mirna, da Fraternidade Irmã Dolores da Vila Ema, Zona Leste, e também da Benilde, da Casa do Caminho, aqui de Santana, Bacana. aqui próximo de nós, da Rua Olavo Egídio. Martinha, qual a melhor maneira de se trabalhar com faixas etárias diferentes dentro de um mesmo ambiente? Tá. Bom, para a gente dar uma resposta extremamente completa para o caso dela, a gente precisaria saber qual a faixa etária que se trabalha. Porque assim, quando a gente fala de faixas etárias diferentes, desculpa, nós podemos pensar assim, de uma turma que tem crianças de 6 até adolescentes de 12, como a gente pode pensar numa turma de 6 a 8, de 9 a 11, então são coisas diferentes, né? Porque assim, se você tem uma turma, por exemplo, de 4 a 7 anos, nós trabalhamos normalmente. É óbvio que a gente, não é difícil fazer esse trabalho. Obviamente, lembrando que aquele que é menorzinho, ele vai ter algumas dificuldades em alguns momentos e estimulando os mais velhos a auxiliá-lo a transpor essa dificuldade. Se a diferença for muito gritante, muito grande, como eu falei, sei lá, de 6 a 12 anos, aí nós temos que fazer o quê? Usar alguns recursos que agradam a todos. Por exemplo, jogos, usando os jogos para você depois trabalhar a temática espírita, então, porque o jogo todo mundo gosta, todas essas faixas, e aí na hora de discutir, obviamente, você vai perceber que em alguns momentos, com alguns deles, você vai aprofundar um pouquinho mais, ali mesmo na hora do bate-papo.
você vai alimentar a discussão levando em conta essa diferença etária que você tem. É mais difícil? É mais difícil. Dá para fazer? Sim. Mas aí a gente tem que ir buscando recursos, preparando outras pessoas para a gente poder dividir uma turma assim com diferença tão grande e para obter maiores resultados. Mas não impede de começar o trabalho assim. Tudo bem? Tudo bem. Nós temos mais uma colocação, desta vez da Bernadette, aqui da Casa do Caminho Irmã Lúcia, do Parque Vitória, Tucuruvi, também região norte de São Paulo. Martinha, como na reunião pública utilizar assim uma linguagem mais clara quando as crianças estão acompanhando os pais para assimilar aquela linguagem? É uma responsabilidade de quem está expondo ou ele deve ficar de uma forma geral quando a criança acompanha o pai na exposição? Assim, quando a Casa Espírita possui um trabalho específico para a criança e para o jovem, e paralelamente tem um trabalho para os adultos, para os pais também, né? É mais fácil você lidar com isso, porque de maneira geral a própria família já se habitua a ir na Casa Espírita naquele dia em que cada público vai poder ser atendido da forma adequada. Isso é o ideal, aliás, né? Porque de maneira geral os expositores, eles não vão se preparar para falar para a criança. A casa tem que ter o trabalho específico para isso. Agora, dependendo da pessoa que está falando, ela pode ter a sensibilidade de alguma forma, no decorrer da exposição dela, falar uma coisa ali, outra colar, que possa chamar a criança a integrá-la. Mas isso aí vai muito do expositor. Ele tem que ter esse jogo de cintura, e não é defeito ou qualidade, não é verdade? Por exemplo, eu como trabalho também com os pequenos, quando eu vou fazer uma palestra para o público em geral e tem uma criança junto, ela estando, principalmente se ela está perto, eu tento em alguns momentos, eu pergunto o nome, interagir com ela para que ela sinta parte integrante. Mas assim, eu faço isso porque eu tenho essa facilidade. A gente não dá para exigir de todo expositor fazer isso, porque às vezes ele nem sabe que vai encontrar ali um público misto. Então é uma questão assim, eu acho que o ideal é se ter um trabalho, né, específico para cada faixa etária, e num momento como esse, a criança, se ela está inserida na casa espírita efetivamente, nesse momento ela vai entender que ali é uma reunião para os maiores, ela vai ficar ali na dela, tranquila, e vai conseguir, vai assimilar alguma coisa. Não tem uma forma única, vai depender de quem estiver ali falando. Obrigado, Bernadette, pela sua participação. Nós temos também aqui a indagação da Cristiane Sanches, GB em Guarulhos. Qual a importância, Martinha, e a contribuição do Evangelho no lar na formação das crianças? Eu acredito que o Evangelho no lar é um momento importante de união da família. Se esse é um momento em que toda a família está junto e utiliza isso como forma de integração, vai ser um momento bastante importante, deve ser utilizado, é um recurso a mais. Agora, nós não podemos, assim, também achar que esses 20 minutos, meia hora semanais vão fazer tanta diferença, assim, no sentido, eles não vão suprir a necessidade de nós pautarmos a nossa vida diária em cima dos ensinamentos doutrinários, da nossa conduta, em tudo que a gente está fazendo. E também não vai suprir um trabalho que é feito dentro da casa espírita, com pessoas preparadas para isso, com aulas desenvolvidas especificamente para isso. É um complemento, com certeza auxilia. E é importante também, principalmente eu acho, na questão assim, que é um dos momentos da família estar reunida, conversando, trocando. Eu acho que é mais isso. Temos a participação aqui do Roberto Storay, do Centro Espírita Gabriel Ferreira, presente aqui no evento. Ele indaga, Martinha, como esclarecer do início da infância e mocidade dos preconceitos religiosos impostos como batismo, crisma e outras formas materiais e não morais, científicas e filosóficas. Bom, eu acho que assim, o primeiro ponto é entender qual o valor que a família dá para isso.
né? Porque tem família que quer isso, mesmo frequentando a casa espírita, ela quer que o filho passe pela primeira comunhão, ela quer que ele se crisme. Então a gente tem que levar em conta qual a visão da família em relação a isso e respeitar. Porque nós não temos o direito de intervir, né, de criticar, até mesmo chegar para uns pais e falar, você não pode matricular o seu filho numa crisma ou na primeira comunhão. Você vai ter que lidar com isso. De que maneira? No nosso trabalho, o que nós sugerimos, nós temos dentro do nosso programa de aulas, de estudo, nós temos uma das primeiras aulas do ano, a gente fala sobre a doutrina espírita e as outras religiões, onde nós enfocamos um pouquinho de cada uma delas e procuramos mostrar para eles que todas são valorosas e que as pessoas escolhem aquelas que elas se adequam mais, que nós temos que respeitar isso. E aí, fora isso, então a gente já deixa assim claro para eles que se eles forem participar de alguma coisa, né, de fazer uma primeira comunhão, participar das aulas de catecismo ou de uma crisma, eles já nos posicionam. E a gente vai conversando com eles em relação a isso no dia a dia, principalmente falando o seguinte, não brigue com o professor de catequese falando que ele está fazendo alguma coisa errada, falando que aqui é diferente, porque já aconteceu, né? A criança falar para a professora de catequese, não, mas isso que a senhora está falando aqui é diferente. Lá no centro, a tia ensinou tal coisa. A gente fala, não precisa falar, né? Se você está naquele ambiente, respeite aquele ambiente. É assim que a gente trabalha, porque a gente não pode invadir também, interferir naquilo que a família está oferecendo. Então a gente vai lidando com isso de uma forma bastante aberta, através de diálogo e tudo mais. Agora, aproveitando a indagação do Roberto Toray, Martinha, há pais espíritas que dizem assim, eu vou batizar o meu filho porque mais tarde, quando ele for casar com uma pessoa de uma outra religião, pegar essa certidão vai dar muito trabalho, então já vou evitar o trabalho futuro. É uma opção, ele é um direito que ele tem, não é verdade? Mesmo porque, se a gente parar para pensar, que mal que vai ter? É um ritual, que dentro do espiritismo não existem rituais, mas nós entendemos que também não vai prejudicar ninguém. Se os pais optam por isso, a gente tem mais é que respeitar, né? Nós temos uma outra indagação aqui da Mirna, do Irmã Dolores da Vila Ema, em que ela nos indaga, Martinha, como utilizar as mídias sociais para divulgar e possibilitar a evangelização infantil? Bom, o trabalho de educação espírita da infância, como qualquer outro trabalho de divulgação da doutrina, tem que fazer uso de todos os recursos possíveis e disponíveis para nós, né? Eu acho que nós temos que nos atualizar. Existem muitas maneiras. Por exemplo, nas mídias, nas redes sociais, nós acompanhamos os nossos educandos através dessas mídias, porque eles nos incluem como amigos e nós vamos fazendo um acompanhamento, não assim, não censura, mas às vezes esse acompanhamento, verificando a postagem, os posts que eles fazem, os comentários que são colocados ali, podem nos nortear para debates dentro da sala de aula. Muitas vezes já aconteceu. Por exemplo, um exemplo prático, nós verificamos no post de um dos educandos que ele estava colocando muito assim, foto sensuais de mulheres com 11 anos. É óbvio, nós não falamos para ele que vimos isso, mas em uma das reuniões de estudo, em uma das aulas que o tema tinha um pouco a ver com isso, nós incluímos esse tipo de coisa, assim, do respeito ao nosso corpo e ao corpo da outra pessoa. Levamos um pouquinho o debate para esse lado e depois, quando fomos verificar, ele parou de colocar esses posts. Quer dizer, ele refletiu, nós não falamos para ele tirar. Sim. Nós levamos a discussão a um nível que ele pôde refletir e, por conta própria, ele mudou. Se não tivesse mudado também, obviamente, não íamos fazer nada, porque é um direito que ele tem os pais que a gente acha que também devem estar acompanhando. Uma outra forma, nós criamos um grupo no WhatsApp, que hoje é bastante comum, da nossa casa, e incluímos aqueles do Departamento de Infância e Mocidade que tem o WhatsApp também. E avisamos o público adulto, que foi estudo para o grupo de estudo. Então, nós incluímos adultos, crianças, jovens no WhatsApp. E avisamos os mais velhos, olha, crianças estão entrando, então vocês tenham paciência que às vezes eles vão postar algumas coisas que podem parecer bobinho para vocês, mas que para eles é a forma de participar, interajam com eles e está acontecendo normalmente. E agora, isso a gente está falando no processo mesmo de lidar com a criança, né, que é o nosso educando.
Na divulgação, nós podemos compartilhar artigos da área que nós achamos interessantes, alguma matéria na área de educação, de psicologia, coisas que nós achamos que pode ser importante para a pessoa, para os pais, para as pessoas em geral que estão sempre ali nos acompanhando na rede, né? Você fez uma colocação muito importante, Martim, ou seja, não é proibir, mas esclarecer. Exatamente. Jamais proibir, sempre esclarecer para que o espírito, utilizando o livre-arbítrio que ele possui, faça a escolha para melhor para ele, né? E outra coisa também importante que você colocou, Marta, não é senta e escuta, mas vem até nós para conversar. Exatamente. Vamos juntos criar aí o debate e chegar à conclusão juntos também, né? Nós temos aqui a indagação do Tiago Sanches, de Guarulhos. Martinha, gostaríamos de saber a sua visão em relação à relação para a educação espiritual do futuro. Qual será a vertente predominante? Olha, para se pensar, né? Nós já estamos vendo algumas mudanças, eu acho, né, dentro do meio espírita. Por exemplo, isso que está acontecendo hoje. Muitas pessoas que não estão aqui fisicamente estão nos acompanhando virtualmente. Pode ser que em algum momento nós cheguemos a isso, né? Em alguns momentos até a gente já está observando, conversando com pessoas dentro da casa espírita que estão falando, por causa do trânsito, da questão de segurança, estou optando por acompanhar palestras via internet, não estou vindo na casa espírita e tal. Então, eu acho que isso tudo vem para modificar o nosso olhar, a nossa forma de agir. A mensagem espírita, ela não vai mudar, porque ela é extremamente aprofundada, até que a gente ainda não compreende tudo, então acredito que a mensagem espírita, ela está aí. O que vai mudar muito é a forma de, talvez, o formato da comunicação, o formato da interação. Eu acho que os formatos muito antigos, uma pessoa falando e todo mundo escutando, sem refletir, sem partilhar daquilo, ele é menos educativo, no meu entender. Eu acho que as pessoas assimilam mais quando fazem isso que a gente está fazendo aqui. Elas ouvem, mas também têm a possibilidade de expressar o ponto de vista, de fazer colocações. Eu acho que a educação futura, ela caminha muito para isso, para algo mais compartilhado, onde nós vamos perceber que todos nós temos o que aprender uns com os outros e que não sabemos tudo, independente de sermos mais velhos, de estarmos na condição ali do educador, nós também podemos ser educandos. Eu acho que vai caminhar mais para isso. Mas também vai ser muito do que a gente contribuir, né? Sim, sim. Leon Denis falou que o espiritismo será o que os espíritas fizerem deles. Então, a forma da educação vai ser o que nós fizermos dela também. Nós temos que colaborar, estamos colaborando. Agora, a gente tem que refletir para onde a gente quer que isso tudo siga, qual é o melhor caminho e colaborar para que isso aconteça. Martim, há também muitos conflitos de cunho familiar nas famílias brasileiras, relações difíceis. Até que ponto isso inibe a educação da criança? Até que ponto isso prejudica o interagir, de procurar ser um cidadão correto no amanhã? Interfere muito, porque assim, nós vemos hoje muitas pessoas, talvez tenhamos visto desde sempre que o processo educacional, a relação entre pais e filhos mudou muito, né? Então, talvez por isso hoje fique mais evidente. Mas o fato é que nem todas as pessoas estão preparadas para educar. Em função de um monte de coisas, em função da vida que ela levou, da educação que ela teve, em função, às vezes, do próprio espírito, onde o espírito está naquele momento, e isso tudo vai interferindo, obviamente. O que acontece, assim, é que a partir do momento que a gente se depara com a mensagem espírita, nós não podemos mais ter uma postura, assim, tipo, de dizer, não, porque eu fui educada desse jeito, a culpa é do meu pai, da minha mãe que me educaram assim, não. Porque nós já vamos ter ferramentas, informações para entender que mesmo se eu fui criada de uma forma e aquela forma não me foi boa, eu posso mudar aquilo para mim e para as pessoas que eu for interagir também. Então, acredito que a mensagem espírita, realmente compreendida e praticada, ela muda muito a nossa visão de vida, de educação, de família, e tem que mudar também não só a nossa visão, como o nosso comportamento. E aí que as coisas começam a alterar, né? E a criança, quando vem ao centro espírita para essa educação, e
o conflito familiar ainda é muito abrangente. Isso choca a criança em ver assim uma responsabilidade de atos, realizações com aquilo que é imperativo na família, brigas, xingamentos, atritos. Como é que ela reage na sua experiência quando isso acontece? Eu acho assim, cada ser humano é um universo, então cada um responde de uma forma. Agora, o que nós entendemos, o que nós percebemos na prática, é que mesmo aquele que num primeiro momento se sente mais arisco em função de todas essas coisas, com o tempo a mensagem espírita bem compreendida, assimilada, ela vai moldando, vai modificando aquela forma de ver. Então, num primeiro momento pode ser mais difícil ou mais fácil para cada um deles, mas com o passar do tempo eles vão entendendo e vai ficando mais interagindo de uma forma melhor. Tem um exemplo assim que eu acho muito interessante nesse sentido, que um educando que hoje está com 16, 17 anos, mas que começou a frequentar lá conosco uns 3, 4 anos. E sempre muito, muito arisco, muito difícil de você conversar, não gostava de ser tocado, não gostava, era muito difícil. Até hoje ele ainda tem um comportamento um pouco bruto no jeito de falar. É dele e por conta de vivência dele, de experiência familiar horrível, que depois nós descobrimos o motivo daquilo tudo. E, então ele tinha motivos para ser daquele jeito, né? Mas nós conseguimos amenizar com amor mesmo, com carinho, mostrando para eles que nós éramos pessoas que ele podia confiar. E ele foi se abrindo do jeito dele. E hoje conosco, né, os educadores, ele interage com todos, incluindo o abraço, o toque que ele não permitia. E o que acontece? A mãe dele tentou se suicidar por 3 vezes. Nas 3 vezes ele socorreu. Chamou bombeiro, chamou polícia. E isso, a primeira vez que aconteceu, ele tinha 8 anos, 9 anos. Quando ele, até que a um ponto que um dia ele chegou para mim e falou assim, perdão, Martinha, eu entendi que nessa existência, ele quis dizer, graças às nossas reuniões, né, ele falou isso, ao vir aqui e estar em contato com tudo isso que a doutrina passa, eu entendi que nessa existência, apesar de eu ser o filho, eu tenho que ser o pai da minha mãe. Então, isso é uma demonstração extremamente clara de como mesmo o espírito mais arredio, se você continuar ali semeando, ele tem a possibilidade, sim, de ser, digamos assim, ficar mais manso e compreender e passar a viver de uma forma um pouco mais plena, mais tranquila. Ele está trabalhando, está estudando. E num primeiro momento, em virtude de todo o histórico de vida familiar, a gente tinha muito medo do que ele faria da vida dele. E hoje a gente fica muito feliz de vê-lo tocando a vida dele da forma mais correta possível. Nós temos mais uma indagação aqui de um colaborador da Casa Espírita Obreiros da Eternidade, do Tremembé, Zona Norte de São Paulo, que é com relação, Martim, ao Evangelho no Lar, com a participação da criança. Nós devemos evitar, assim, dar esse aspecto de ritualidade e deixar de uma forma bem clara que é mais uma conversa entre os participantes, tendo a criança nesse momento? Olha, no meu entender, primeiro, né, a doutrina espírita ela não tem rituais. E muitas vezes a forma como o Evangelho no Lar é divulgado e incentivado a ser praticado é um ritual, né? Aquela coisinha de água, não sei o quê. Então, realmente, muito legal a observação, porque eu acho que não tem que ser assim. Sim. Eu acho que o Evangelho no Lar tem que ser visto como um momento a mais de interação entre todos os integrantes da família. Acima de tudo isso. A diferença é que vai ser lida ali uma mensagem espírita e debatida. O fio condutor daquela reunião é a mensagem espírita. Agora, ela tem que ser uma reunião gostosa, prazerosa, não precisa ser aquela coisa sisuda, mesmo porque a criança não vai gostar. Então, vamos supor, se a gente quer falar naquele dia, vai falar sobre a lei da igualdade, vamos supor, eu estou pegando aqui um exemplo. Por que não pegar uma história, um livrinho infantil, que fale sobre aquele assunto e ler aquele texto, ao invés de ler direto em uma obra para adultos, fazer o evangelho em cima da história voltada para a criança, porque ela é a mais novinha ali do grupo, então vamos voltar a nossa atenção para ela. E não fazer com que, de repente, ela tenha que gostar de algo que foi feito para nós adultos.
que estamos vivendo um outro momento da nossa encarnação. E se a criança der uma cutucada assim no pai, Martinha, com o cotovelo, e falar assim, mediante o que foi conversado, viu, pai, essa aí é para você. Aí, pode acontecer, viu? Aí eu acho que cabe a nós adultos termos a humildade de reconhecer a verdade, filho. Você tem toda a razão. Papai vai procurar melhorar. Vai melhorar, não exatamente. É? A gente tem muito que aprender com criança, com toda certeza. E, Martinha, o que é o correto? É uma indagação da Uzi Guarulhos. Evangelização infantil ou educação infantil? A diferença... São sinônimas as colocações? Nós entendemos que não. Para a pessoa que está assim fora, para ela pode parecer até algo que é sinônimo, né, digamos assim. Para nós que efetivamente realizamos o trabalho, há uma diferença gritante. E nós recomendamos que a Casa Espírita pratique a educação espírita infanto-juvenil. A gente tem que entender que, como tudo na vida, né, o trabalho voltado à criança, dentro do meio espírita, ele passou por vários processos. Ele vem passando, começou de uma forma e ele vai evoluindo. Então, ele já foi catequese espírita, já foi moral cristã, e depois chegou na evangelização, que é o termo que ainda talvez o mais conhecido, o mais utilizado. E qual a diferença entre evangelização e educação? Evangelizar significa ensinar o evangelho. O evangelho, ele está contido na parte moral da doutrina espírita. Só que a doutrina espírita, ela possui outros dois elementos extremamente importantes, que é a parte filosófica e a parte científica. Nós não temos o direito de negar à criança o acesso à base total da doutrina espírita, no nosso entendimento, nós que realizamos esse trabalho há tanto tempo. Por quê? Primeiro, porque a criança tem a capacidade de compreender a parte de ciência e de filosofia, basta que a gente assim, decodifique, digamos, a mensagem, que a gente transforme a mensagem numa mensagem que ela vai conseguir assimilar. Achar que a criança só consegue compreender a parte moral é um equívoco tremendo. Eu dei vários exemplos aqui hoje de como ela compreende os outros aspectos também. Achar que a parte moral é mais importante que a parte científica e filosófica também é outro equívoco, porque a doutrina ela é grandiosa na sua totalidade. Uma parte complementa a outra. Então, quanto antes a criança tiver acesso a toda essa base, melhor para ela própria, né? E aí sim a gente vai estar passando de forma correta e completa os ensinamentos espíritas. Então, por isso a educação espírita. Fora isso, nós passamos para as pessoas que participam dos nossos cursos, dos nossos encontros, a seguinte ideia também. Nós fazemos parte da vida dessas crianças. Quando eles chegam para nós e ficam, às vezes a gente convive 10, 12 anos com aquela criatura. É óbvio que nós entramos na vida dela e ela entrou nas nossas vidas. Nós somos educadores, a gente está ali ouvindo os problemas dela, dando orientações quando elas nos pedem. Isso é educar. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, porque muitas dessas crianças, elas não têm ninguém, em virtude do meio em que elas vivem, que vão olhar, ninguém para olhar por elas como uma criatura especial e única que ela é. Talvez nós sejamos as únicas pessoas a estar fazendo isso. E nós não podemos nos furtar, acredito eu, dessa tarefa. De ser, assim, de abrir as portas da nossa vida para essa criatura e quando ela abre a dela para nós, é algo assim que transcende tudo. E então eu acredito que realmente não cabe mais chamar de evangelização, com todo respeito a quem acredite que é, né, assim, mas nós fazemos um trabalho efetivamente de educação espírita da infância. E somos muito felizes por isso, porque a colheita tem sido fantástica, muito bonita. Compartilharam para este momento, abraçaram-se para que nós pudéssemos estar nesse evento, a USE, a União das Sociedades Espíritas de Santana, TV Luz e ADE, Associação dos Divulgadores do Espiritismo de São Paulo. Agradecemos aqui aos amigos presentes, agradecemos os internautas pela possibilidade de estarmos juntos nessa manhã de estudo e reflexão e que nós possamos nos basear na educação para termos melhores momentos felizes. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.